Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula, vou mostrar como validar os campos obrigatórios lá na Model e não na View como estava sendo feito. Então vou mostrar aqui que eu já retirei uma parte da validação que era feita na própria View. Então essa parte que está comentada aqui, eu tirei porque agora nós vamos fazer na Model. Então segue toda essa parte aqui comentada até chegar aqui na persistência. Então o que eu fazia antes? Antes de chegar na persistência, eu fazia a validação já na minha view. Agora eu levei para model. Então primeira coisa que a gente tem que observar aqui. Eu precisei declarar na uses algumas units. A system variants, a type info, a system rtti e a VCL dialogs. Em seguida, eu fiz uso do custom attribute. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu já tenho uma videoaula explicando sobre o tcustom attribute e rtti. Então aqui eu só vou mostrar o que foi feito, mas não vou entrar em detalhes. Então o que eu tenho aqui? Uma classe do tipo tcustom attribute, que eu vou adicionar um atributo lá na minha propriedade da minha model cliente, que seria esse aqui, ó, o tValidador. Então, o que acontece? As minhas properties que tiver o tValidador, elas serão validadas. Se eu comentar aqui no nome, o nome não vai ser validado. Bom, como eu quero validar também o nome, que ele é um campo obrigatório, eu vou tirar esse comentário. Por que nós estamos fazendo dessa forma? Nós estamos fazendo dessa forma para termos um nome amigável desse tipo, ó, nome do cliente, e não usar esse valor literal. Senão chegaria uma mensagem para o usuário falando que o campo str nome não foi preenchido, o campo str cpf não foi preenchido, o cur limite não foi preenchido. Então, fazendo uso do custom attribute, eu vou ter o que? Um nome amigável para esse campo. Então fica muito mais legível para quem for ler. Não foi preenchido o nome do cliente, não foi preenchido o CPF do cliente, não foi informado o limite do cliente e assim por diante. Aí eu acrescentei um campo do tipo WideString, aonde eu vou acumular nele os alertas de aviso dos campos que não foram preenchidos, certo? E aí foi criada uma procedure validar dados. Então vamos dar uma olhada nela. Então a minha validar dados aqui, ela faz uso da RTTI e da tcustom attribute. Com a RTTI, eu vou percorrer toda a minha classe e verificar quais são as minhas properties que têm um atributo do tipo validador. Aquelas que eu coloquei lá em cima, o validador, agora ele vai verificar através do validar valor se ela está preenchida ou não. Quando a minha string está vazia, ele vai colocar fixo aqui, ó, valor não preenchido, e vai dar a quebra de linha. E em seguida ele vai acumulando os alertas dos campos que não estão preenchidos. Então ele vai usar aqui o nome amigável para falar qual campo que não está preenchido. Vamos ver aqui a validar valor. Ó, a validar valor, ela vai pegar o valor do objeto como variant, porque pode ser string uma hora, pode ser currency na outra, e vai me devolver aqui um result, vendo se o valor string é diferente de vazio e se aqui ele é diferente de zero, ou seja, se não preencheu nada, certo?
Bom, com isso eu vou conseguir percorrer toda a minha classe e ver os campos obrigatórios que não foram preenchidos. Então, antes do meu persistir aqui, o que eu faço? Eu atribuo falso para o result, porque o result aqui é um tipo boolean, e eu aqui deixo uma string vazia na minha wide string de alerta. Próximo passo. Se for diferente de tipo exclusão, eu vou para a rotina de validar dados. Por quê? Na exclusão eu não preciso validar nada, certo? Apenas a alteração e a inclusão. Então, se ele validou os dados e retornou alguma coisa de erro, então o meu id alerta ele vai estar diferente de vazio. Então ele só vai dar prosseguimento para a persistência em si, para chamar lá na DAO incluir, na DAO excluir, na DAO alterar, se a minha o id alerta estiver vazio. Se não tiver, se ela tiver conteúdo, ele já vai me dar o result false que eu deixei aqui e vai ter um conteúdo dentro dessa id alerta. Aí lá na minha view cliente, o que ele vai receber aqui? Se o result for true, é porque não tinha nada faltando preenchimento e a operação de persistência foi correta, não deu erro nenhum. Então ele vai dar uma mensagem de operação realizada com sucesso. Retornou false, ele vai olhar, primeira coisa, o id alerta, ele está vazio? Está vazio. Se está vazio, o problema não é que teve campo não validado. Deu um erro para frente, lá na minha DAO. Na hora de fazer o comando SQL que persiste mesmo. Pode ter dado um erro de banco de dados, um erro na sintaxe do SQL, qualquer coisa. Mas se ela veio preenchida, ele nem chegou até o meu DAO. Então o meu id alerta veio preenchido. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um show message aqui para mim, para eu ver as mensagens dos campos que não foram preenchidos. E o que eu estou aproveitando fazer aqui? Eu estou percorrendo os componentes da tela do meu form, que são do tipo label edit e mask edit. Se esses componentes tiverem a tag igual a 1, tag igual a 1, eu marquei nesses campos que tem um asterisco, que são os obrigatórios. Todos eles têm a tag igual a 1. Assim eu consigo diferenciar, por exemplo, que isso aqui é um mask edit, mas não é obrigatório. Esse é um mask edit, mas é obrigatório. Então, quando a tag está 1, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a cor desse componente. Ele vai colocar um vermelhinho. Isso não quer dizer que esse campo especificamente não foi preenchido. Ele vai marcar todos que são obrigatórios. E a minha mensagem é que vai mostrar quais os campos que não foram preenchidos. Então vamos executar. Bom, não vou preencher nenhum campo e vou dar um salvar. Então, ó, ele já deixou esses campos obrigatórios pintados de vermelho e falou, ó, valor não preenchido, nome do cliente, CPF do cliente, limite do cliente. Normalmente eu mudo esses componentes aqui para quando ele ganhar o foco, né, no on enter dele, eu tiro a cor se ela tiver vermelha, eu volto para cor padrão. Então agora aqui eu vou
validar de novo. Ó, CPF do cliente e limite do cliente. Aqui continuou vermelho, né? Porque, como eu falei, ele marca todos que tem a tag igual a 1. Ó, CPF do cliente. Então, só esse campo aqui, que na verdade eu tenho que verificar. Ele alerta com vermelho todos que são obrigatórios e a mensagem em texto fala qual que é o campo específico que eu tenho que olhar. Então, dessa forma, eu consigo validar a classe, né? Ver quais são os campos obrigatórios e consigo deixar aqui em vermelho usando cast do componente da tela para ver se a tag é 1 e deixar vermelho. Bom, quando eu faço isso, eu tirei a validação dos campos obrigatórios da view e joguei para minha classe lá na model. Se um dia eu tiver uma rotina que é para web, para mobile e que usa a mesma classe, ele vai conseguir validar o mesmo campo lá na model, porque não está mais atrelado ao componente da tela, e sim lá usando o custom attributes, né? Eu estou verificando lá na model, direto nas properties da classe. Pode ser que no decorrer da aula você não tenha conseguido ver todo o código que foi implementado. Então eu vou deixar aqui para vocês verem, ó, o tValidador. Então vou deixar um tempo aqui parado para vocês conseguirem copiar o código se estiver seguindo rigorosamente igual o meu. O construtor do tValidador, ele só vai setar valor para a descrição. Ele só seta o valor. E a function validar valor, ela vai ver se o valor é diferente de vazio e diferente de zero. Então vou deixar um tempinho aqui também para visualizar o código. Na minha model cliente, os campos obrigatórios, eu usei o recurso do custom attributes. Então só os campos que são obrigatórios, que tem o tValidador acima dele. E acrescentei um campo do tipo WideString, aonde eu acumulei as mensagens dos campos não preenchidos. Adicionei a procedure validar dados. Então a validar dados vai fazer uso em conjunto da tCustom Attributes e da RTTI. Dessa forma eu consigo fazer um loop e ver se o atributo ele é do tipo tValidador. Se ele for do tipo tValidador, ele vai naquela função validar valor. Dessa forma, ele consegue identificar quais são os campos obrigatórios que não foram preenchidos e vai acumulando nessa with alert. Lá na minha view, o que foi feito? Foi tirado toda a parte que tinha de checagem antes do persistir. A validação que tinha dos campos obrigatórios era na view, e agora a gente jogou lá para model. Então o meu persistir mudou um pouquinho aqui, ó. Se o meu persistir retornar true, é porque deu tudo certo. Não tinha pendência de campos a serem preenchidos. Se ele retornou false, ele vai ver, ó, o id alerta, ele está vazio? Tá, então o problema que eu tive não é um problema de campo obrigatório não preenchido. Ele validou e isso estava ok. Ele foi para frente
e deu um erro lá no SQL, no banco de dados, deu algum outro tipo de erro. Se veio preenchido o ID alerta, o que ele faz? Ele vai apresentar com show message na tela todas as mensagens que foram acumuladas aqui. Porém, fazendo o uso do cast, o que eu faço? Corro todos os componentes que são do tipo tlabel edit e mask edit, cuja tag for igual a 1, que são aqueles campos que são obrigatórios, eu mudo a cor do fundo para vermelho. Lá no meu persistir, o que ele faz? Antes de chegar na verificação de qual tipo enumerado eu estou usando aqui, se é para dar um incluir, um excluir, um alterar, ele faz as validações. Então ele garante que o meu resultado é false, deixa meu ID alerta vazio, e quando for diferente de exclusão, ele valida os dados. Então ele só vai seguir adiante se o meu ID alerta estiver vazio. Se ele achou alguma coisa obrigatória que não foi preenchido, ele nem vai chegar até a minha DAO. Então daqui para baixo não muda nada do que a gente já tinha feito antes. É mais essa parte aqui que foi acrescida. Bom, para concluir essa aula, eu identifiquei que aqui a nossa variável que controla o vazamento de memória, ela estava comentada. Descomentando, nós vamos perceber que aqui em clientes, na pesquisa, quando eu fecho a aplicação, tem um vazamento de memória. Isso aconteceu porque quando foi criada aqui a query cliente, que foi atribuído new. Então nós vamos atribuir aqui o nome do formulário. Sendo responsabilidade do formulário, quando fechar esse formulário, ele vai destruir o que tem nele. Pode ser que o código que você tem aí ainda não tenha também esse free and new na query e no próprio objeto. Então dá uma verificada aí. Com isso corrigido, já vai acabar esse vazamento de memória. Feito. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima.